Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Daniel Campos e eu atuo como diretor de marketing e digital da Cinemark aqui no Brasil. Puxa, acho que dando na indústria há 2 anos e meio, né? É engraçado que a indústria no Brasil ela é composta por pessoas que fazem parte dela há bastante tempo. Então, eu entrei na indústria depois de bastante tempo, depois de ter passado por outros segmentos. E entrando na indústria, você começa a entender um pouco mais como ela funciona, qual é a dinâmica dela. E eu acho que a maior dica que eu dou é você mergulhar no usuário, é você conversar com o cliente, entender que tipo de história e tal. A gente acredita muito hoje numa verdade na Cinemark, que é não existe filme ruim, todo filme é bom para alguém, né? Então, para quem é a sua história? Para quem você quer contar isso? Entender muito bem o seu público e quem vai gostar disso, para mim é o ponto de partida para qualquer história que a gente trabalha hoje, né? A nossa missão como exibidor passa muito por isso. A gente unir os produtos aos clientes o tempo todo, entendendo para quem aquele filme foi feito e como juntar as duas partes. Se você quer trabalhar com isso, tiver isso como um grande ponto de partida, entender quem é o cara que você quer atingir, quem é esse cliente para qual você está desenhando o seu produto, é um ponto de partida que faz muita diferença, porque você começa a estabelecer a possibilidade de diálogo desde o nascimento da ideia. Acho que o caminho das pedras eu faço parte do fim da cadeia, né, Cris? A gente está no exibidor. Então, o caminho das pedras inicial, ele acaba passando muito pouco pela nossa mão. A gente recebe os produtos quando eles já estão prontos e eles precisam de um espaço para serem exibidos para o público e a gente mergulha para postar junto, né? A Cinemark, ela é sócia do conteúdo já pronto. Quando você olha para o comecinho da cadeia, é um ponto que a gente participa muito pouco, né? Eu não tenho nenhuma influência no início, né? Da ideia ao roteiro, do roteiro à produção. A gente entra no fim dessa cadeia. O setor exibidor, os players de exibição, eles entram quando está tudo pronto, a gente entra como sócio para fazer o negócio acontecer. Se você pegar o caminho das pedras dessa parte final, eu acho que você tem muita clareza para quem é o seu produto, como você quer contar essa história, como você vai comunicar, qual é a força que ele tem, ter uma lógica de quantidade de salas e uma coerência nos pedidos de tamanho de exibição, eu acho que facilita tudo, né? Quanto mais claro você tem quem é o seu cliente, para quem você quer contar essa história, qual é o tamanho da oportunidade real e uma pedida coerente na negociação com o setor de exibição, é onde eu acho que você tem uma entrada muito mais fácil, né? Você entrar para conversar com o meu par, que é o diretor de programação, que decide o que vai para a grade de cinema, ele cobra muito isso, uma coerência na proposta. Então, quanto mais você tiver o projeto azeitadinho, né, a parte de produção lá atrás, roteiro, a gente participa muito pouco, mas a partir do momento que você passou por essas etapas, você tem um produto, você entender para quem ele é, qual o tamanho da audiência, se ele é de nicho ou se ele é de massa, se ele é de massa, que tamanho de massa, que tipo de abordagem, comparar com outros produtos parecidos para entender o tamanho de audiência no Brasil. Eu acho que essa pesquisa de mercado, tanto dos números anteriores
quanto de quem é o meu cliente, como que eu consigo conversar e qual é a quantidade de clientes como esse que tem na base, é onde você chega mais preparado para a interlocução com o exibidor. Mas ai que mono é uma coisa cruel com o criativo, né? Porque a gente recebe muita gente que tem um filho ali e a gente tem uma empatia por isso, né? Fala, pô, é o projeto da vida do cara, é um negócio, muitas vezes ele não tem dimensão que o produto dele é de nicho e talvez ele não deva ter, ele precisa se cercar de pessoas que tragam a parte técnica, né? Então, você ser só o idealista criativo, muitas vezes te dá te traz uma dificuldade na negociação, porque, pô, claro, o seu filho, você fez um filho para o mundo, e o filho é para todo mundo gostar. E não necessariamente o mercado se comporta desse jeito. Então, quando a gente volta para essa etapa de entender melhor, pesquisa já foi algo proibitivo, caríssimo, e hoje você consegue ter via digitalização, né, você consegue ter pesquisas para entender o quanto que é interesse, você consegue até fazer pré-teste, né? Pô, faz algumas sessões, passa o conteúdo antes, pede feedback, você assistiria esse filme em que canal, quanto você pagaria para assistir, para você ter alguns choques de realidade do cliente conversando com você. Se você já vem com esse filtro, você fala assim, olha, eu rodei algumas pesquisas, a citação foi super boa e é algo massivo, ou não, olha, eu rodei algumas pesquisas, ele me aponta para um conteúdo de nicho, mas esse nicho existe, para esse nicho é super interessante, eu estimo que esse mercado tenha X mil pessoas, a interlocução já fica diferente, porque a gente vê que o cara se preparou além do aspecto emocional de amar o produto que você fez. E não necessariamente você precisa ser um exército de um homem só que faz tudo isso, mas você se cercar de pessoas de negócio, de alguém que tem essa destreza com pesquisa, que consegue fazer isso junto com você. Então, você é o idealista e você se cerca de pessoas de negócio que trazem contrapontos e embalam melhor o produto para negociação. Eu acho que é onde você tira o amadorismo no sentido mais puro da palavra, né? É o cara que ama, então ele não vê o todo, né? Então é amador. Não, olha, se profissionaliza, traz outras visões, tira só o amor da pauta e coloca um monte de coisa junto que você vai melhorar tanto a negociação quanto a chance de você emplacar um espaço maior porque você fez o dever de casa. Acho que a questão de pesquisa, hoje a gente tem, desde os grandes institutos de pesquisa históricos que continuam fazendo bons projetos e tem gente muito boa lá, mas você começa a ter desafiantes. Você tem desde das startups focadas em pesquisa e inteligência de mercado, até as ferramentas que te entregam formas de se comunicar. Então, se você tem uma ferramenta, você precisa de uma base, normalmente, né? Se você não tem uma base, você precisa do instituto, porque ele vai atrás da base para você e faz esse serviço completo. Tem diversos tipos de pesquisa que você pode rodar, desde um questionário online, perguntando sobre o tema e entendendo melhor, né? O quanto você se interessa por essa ideia, põe uma sinopse. Você iria ver um filme com essa proposta no cinema? Quanto você pagaria pelo ingresso? Para aí você ir calibrando se existe o real interesse, quem se interessa de assistir em qual canal, qual que é o limite financeiro. O limite financeiro a gente já tem mais ou menos, né? Quanto que eu pago por conteúdo em qual canal, então você consegue encaixar melhor aqui. E a partir do momento que você tem uma base, se você tem uma base histórica, se você trabalha em algum lugar que tem base de cliente, é ainda mais fácil, contratar a ferramenta, montar questionário e disparar para essa base.
Hoje, na Cinemark, a gente roda muita pesquisa, toda semana tem pesquisa rodando, porque eu tenho a minha base de clientes que compram de forma identificada no cinema. Então, muitas vezes a gente até trabalha junto com o dono do conteúdo para entender isso. Então, fala, pô, vamos rodar um pré-teste, a gente usa, às vezes, até as próprias salas de cinema como laboratório. A gente fecha a tarde aqui, convida o pessoal, cliente, assiste o conteúdo, no final a gente vai lá, para cada um que assistiu, pede para responder um questionário, tabula isso e entende para quem que é e calibra, né? Então, a parte da pesquisa, ela tem diferentes caminhos e para todos os bolsos, sabe? Tem um projeto maior, um investimento maior, cara, então pega uma parte desse investimento e faz uma pesquisa grande, entende para quem que ele é, entende a força que ele tem, entende onde é o canal que você tem que apostar suas fichas. E conforme você vai diminuindo o tamanho de projeto de investimento, você vai indo para soluções mais baratas e ferramentas com um custo menor, mas que te dão o mesmo benefício, que é ter um pulso, que é ter um termômetro, que é ter um ponto de partida do quanto esse filme vai gerar tração no número determinado de pessoas. Cagadas a serem evitadas. O feeling é super importante, mas você não pode se basear somente no eu acho. Colocar dado na mesa, todo um planejamento baseado no eu acho, no eu sinto, é muito difícil de sustentar e muito complexo de negociar, porque para quem está do outro lado da mesa olhando o número, o feeling conta muito pouco, né? Então, a preparação prévia ela é fundamental. Acho que o segundo ponto de cagadas a serem evitadas é acreditar que você consegue vender um nicho para a massa. Não é todo mundo que vai se apaixonar por um tema específico porque o conteúdo é muito bom, né? Então, você querer vender que algo que é claramente nichado tem potencial de ser massificado, porque as pessoas vão consumir o conteúdo e o conteúdo vai fazer isso massificar através do boca a boca, é uma coisa que não acontece com frequência e aí vira realmente papo de maluco, né? Então, ter uma clareza que é um produto para um nicho específico, que tem restrições, você consegue montar algo muito mais coerente e mais fácil, entre aspas, de emplacar. E acho que a terceira dica de cagada a ser evitada, que eu acho que vale a pena a gente citar, use outros projetos parecidos como benchmarking sem nenhum problema, né? Não tem nenhum demérito em copiar o que funcionou, entender o histórico do que já aconteceu. E muitas vezes a cagada poxa, a minha história é diferente. Cara, infelizmente não é, né? O histórico existe para você conseguir se basear. A gente não está falando de uma indústria que começou agora. Então, você respeitar o histórico, respeitar as histórias anteriores, respeitar produtos similares que já aconteceram e olhar para eles com respeito pelos números, é uma coisa que às vezes a gente fala, não, o meu filho é muito mais bonito e vai fazer um negócio que ninguém nunca fez. E aí a gente acaba quebrando a cara ao ir por essa linha de desrespeitar o histórico.